Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de História do terceiro ano e hoje vamos continuar o conteúdo sobre a ditadura militar de 1964 a 1985. Na aula passada a gente parou exatamente aqui na página 217, né, onde a gente estava falando sobre principalmente artistas que fizeram músicas ou alguma obra de engajamento contrário ao regime militar, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre outros setores da sociedade que foram afetados pela ditadura militar que ocorreu de 1964 a 85, né? Então a gente viu na aula passada como que a ditadura chegou ao poder com um golpe de Estado contra o presidente João Goulart em 1964 e com o passar dos anos como ela foi endurecendo esse regime, né, ao ponto de instituir os atos institucionais, os AIs, que era através deles que eles governavam, eles dissolveram o Congresso Nacional, então você não tinha mais os três poderes estabelecidos, né? Vocês estão cansados de saber que no Brasil nós temos os três poderes estabelecidos, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, os militares, quando tomaram o poder à força, eles vão passar por cima dos poderes estabelecidos e da Constituição e vão governar através dos decretos, leis e desses poderes que eram dados a eles por esses atos institucionais, tá? Então, o AI-5, por exemplo, foi o mais terrível, que foi aquele que endureceu de vez, né, o regime militar, que instituiu que eles podiam prender qualquer pessoa e não tinha mais o direito de habeas corpus, né, que é aquele direito que a pessoa tem de responder em liberdade um processo judicial. Então, foi um período terrível da história do Brasil. Então, nós vamos continuar aqui no nosso livro didático, mostrando alguns setores que foram afetados diretamente pela ditadura e como eles resistiram a esse período e a toda esse movimento, né, dos militares de perseguição, tá? Então vamos ver aqui a imprensa, né, os meios de comunicação. O que foi que aconteceu? Vamos ler aqui e vamos tentar entender, galera. Ó, o golpe de 1964 teve apoio de grande parte da imprensa, que aprovava a derrubada de Jango. No entanto, após o golpe, grandes jornais como Correio da Manhã passaram a publicar denúncias relacionadas ao governo militar. Então, isso aqui ocorreu muito parecido com o que a gente vê hoje em dia no Brasil, de meios de imprensa que apoiam determinada visão política e depois se arrependem e começam a denunciar o que está acontecendo de errado com aquele grupo que eles apoiaram. Isso é um caso interessante do Brasil, galera, porque aqui se prega uma falsa ideia de imparcialidade nos meios de imprensa, tá? Imparcialidade é um negócio muito complicado, né? Todo ser humano ele é parcial, ele tem uma visão política, uma visão de mundo, e os órgãos de imprensa, os jornais, revistas, televisão, eles seguem uma linha editorial que geralmente é a do dono da empresa ou dos donos da empresa, da família que é dona daquela empresa, e na maioria das vezes aquele grupo editorial ele vai seguir uma ideologia, uma visão de mundo que pertence aos donos da empresa, tá? E aqui tenta se passar uma falsa ideia de que os meios de comunicação eles são imparciais, eles divulgam a notícia de maneira imparcial, vendo todos os lados, sem dar opinião. Isso não existe, tá? Todo meio de comunicação ele tem uma linha editorial. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito mais às claras. Lá você tem os meios de comunicação que se auto-intitulam democratas, outros se auto-intitulam republicanos, mais conservadores. Então, e o público ele sabe, ele tem essa noção. Aqui tenta se passar essa falsa ideia de que os meios de comunicação eles são isentos de opinião, o que não é verdade. Quem acompanha a política brasileira, principalmente nos últimos anos, consegue diferenciar muito bem os meios de comunicação, as televisões, os rádios, os jornais que seguem determinada linha política e as que seguem outra linha política, tá? Então isso aqui era muito comum e é até hoje, né? Continuando.
No início da ditadura, quase todos os jornais de esquerda foram fechados. Os veículos de comunicação que continuavam suas atividades, como jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão, foram vítimas de censura. Editoras de livros e escritórios de redação de jornais que veiculavam ideias contestatórias sofreram intervenções como o recolhimento das edições impressas e a prisão de seus editores. Então, essa perseguição contra os meios de imprensa foi extremamente comum. Se publicasse algo contra o governo militar, iam lá, fechavam a editora, se fosse uma editora de livros, se fosse uma revista, né, colocavam um censor. Então, a perseguição ela existia. Alguns jornalistas fundaram periódicos independentes que formavam a chamada imprensa nanica, para transmitir à população as notícias que eram censuradas. Eles publicavam-nas de forma disfarçada, utilizando também o humor para criticar o regime militar. Esse formato jornalístico obteve grande aceitação do público leitor. Então, como havia a censura, né, ou seja, os militares eles viam tudo que ia ser publicado antes e aí ficava um militar lá liberando ou negando a publicação daquilo, era música, era teatro, era notícias, as pessoas tentavam, né, os meios de imprensa tentavam burlar isso, criando meios para passar uma notícia através de uma piada, de alguma coisa que o censor não pudesse identificar logo de cara, tá? Continuando, os movimentos estudantis. Representado principalmente pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, o movimento estudantil desempenhou um importante papel social durante a ditadura militar. Seus membros organizaram vários centros de cultura popular e implantaram o programa Univolante, que passou a divulgar propostas a favor de uma cultura nacional revolucionária, popular e democrática. Alguns estudantes, por outro lado, engajavam-se em movimentos de direita, como a CCC, Comando de Caça aos Comunistas, o que demonstra que os interesses estudantis não eram homogêneos. Com a crescente repressão, o movimento estudantil de esquerda se desestruturou e perdeu grande parte de sua capacidade de mobilização. Galera, durante os anos 60, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, né, ela foi muito importante. Então, estudantes da idade de vocês, de 15 a 17 anos, 16, lutaram muito contra a ditadura, criaram centros de cultura, fizeram passeatas, fizeram manifestações. Em Fortaleza, muitos alunos foram presos porque faziam manifestações contra os desmandos da ditadura militar. Então, os estudantes foram um grande foco de resistência. Mas é claro, como coloca aqui o autor, como, por exemplo, vocês veem na nossa escola, no dia a dia, os estudantes todos não têm uma ideia comum. Claro que há divergências. Então, até nesse momento aqui, enquanto uma grande parte dos estudantes se uniu na luta contra a ditadura, teve também estudantes que achavam que aquele movimento era o correto, né? O movimento da direita, que estava implementando a ditadura militar. Então, faziam também pequenos grupos de estudantes que denunciavam estudantes de esquerda, né? Então, era o comando de caça dos comunistas. Então, existia também esse foco de direita dentro dos próprios grupos estudantis, tá? Aqui a gente já falou sobre a passeata dos 100 mil, mas vale a gente dar uma lida aqui também, tá? Ó. Em março de 1968, uma ação militar no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, onde estudantes estavam reunidos, resultou na morte do jovem Edson Luiz. Tá? Então, isso aqui foi um evento muito importante que aconteceu durante a ditadura militar, que acabou motivando uma participação popular na luta contra a ditadura. Ó. Continuando. Em resposta, os estudantes organizaram uma marcha contra os abusos do governo militar, da qual participaram líderes do movimento estudantil, escritores, cineastas, artistas plásticos, professores, intelectuais e operários. A mobilização, conhecida como Passeata dos 100 mil, foi realizada no dia 26 de junho de 1968 no Rio de Janeiro. Lembrando que essas passeatas no Rio de Janeiro, galera, eram as mais importantes porque o Rio de Janeiro
ele foi durante muito tempo a capital do Brasil. Então, a partir de 1960 é que você vai ter a mudança da capital para Brasília, mas ainda continuava sendo um foco político muito grande e muito recente, né? Fazia apenas, por exemplo, depois nessa passeata aqui de 1968, 8 anos que não era mais a capital do Brasil. Então, ainda tinha um foco político, a capital, a ex-capital do Brasil, muito grande, tá? Continuando aqui, ó, nesse box aqui, eles fala sobre sujeito na história, né? Alguém que foi importante durante o período. Vamos ler aqui, ó. Tarso de Castro. Entre os jornalistas que fizeram oposição ao regime militar, destaca-se Tarso de Castro, 1941 a 1991. Nascido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ele começou sua carreira jornalística trabalhando no jornal O Nacional. Com o golpe militar, Tarso foi perseguido e ficou alguns anos exilado no Uruguai. Em 1969, de volta ao Brasil, ele e alguns amigos, que eram Jaguar, Sérgio Cabral, Luiz Carlos Maciel, Cláudius e Carlos Prosperi, criaram um jornal que se tornou o símbolo do jornalismo alternativo e da denúncia à ditadura militar, que era o Pasquim. Tasso foi editor de O Pasquim por vários anos e estabeleceu uma linha editorial que, por meio do humor e da ironia, fez do jornal um dos principais veículos de crítica ao regime militar. Galera, o Pasquim ele é um dos veículos de comunicação que é mais aclamado de como foi uma resistência bem feita à ditadura militar. Tá? Eles não bateram de frente com a ditadura porque sabiam que iam ser presos, né? E muitos deles foram presos, foram interrogados, né? Só que mesmo assim eles continuavam fazendo ainda o jornalismo, só que de uma maneira que levava o humor e tentando sempre driblar a censura do regime militar. Imagina a situação, galera. Hoje em dia, principalmente vocês que nasceram já a partir dos anos 2000, a gente tem uma liberdade política que não se pode dizer que é uma liberdade política total, mas é uma liberdade política considerável. Então a gente consegue hoje expressar a nossa opinião. Por exemplo, vocês conseguem nas redes sociais expressar a opinião de vocês sobre determinado tipo de assunto, enquanto que aqui nos anos 60, 70 e 80, enquanto estávamos na ditadura militar, essas pessoas tinham que se organizar, primeiro porque não tinha facilidade de comunicação, não existia internet. Então, para você comunicar algo, tinha que ser ou por meio de panfletos, jornais, revistas, televisão, rádio, e tudo isso totalmente dominado pelo governo. O governo dizia o que podia e o que não podia ser publicado. Então, essas pessoas aqui, né, lutaram contra isso, né, e até hoje tem o seu nome gravado na história, tá? Continuando. Aí, fora essa resistência da imprensa, a gente tem grupos que decidiram ir além, né? Que se armaram para tentar resistir contra a ditadura militar. Então, aqui a gente vai ver como foi a resistência armada desse período, tá? Vamos ler aqui, ó. Durante o governo Médici, entre 1969 e 1974, o regime militar se caracterizou pela violenta repressão aos seus opositores, pela rigorosa censura aos meios de comunicação e pelo rígido controle da sociedade. Esse período ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Há uma separação, quando a gente estuda o período da ditadura militar, né, galera? Que quando começa a ditadura militar em 1964 até 1968, né, é falado que havia uma ditadura, estava num processo, né, de cercear os meios de comunicação e de controlar a sociedade, mas esse processo ele só endurece de fato a partir de 1968 e em 1969 com a chegada desse general aqui ao poder, que era o Médici. Esse aqui era o general mais linha dura e que foi no período do governo dele em que houveram as maiores perseguições e a maior quantidade de mortes, né, de inimigos políticos da ditadura militar. Então esse período ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Continuando. Focos de resistência popular armada começaram a se formar nas cidades e também no campo.
Estudantes, operários e camponeses ligados a ideologias de esquerda se engajaram em organizações guerrilheiras, como a Ação Libertadora Nacional, ALN, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. Então, o que aconteceu? Pessoas ligadas a grupos de esquerda viram que não tinham mais como lutar contra uma ditadura apenas se esgueirando. Então, eles começaram a organizar guerrilhas mesmo. Qual é a intenção de uma guerrilha? É formar um grupo armado que vai fazer ataques em determinados locais para tentar desestabilizar o governo, tá? E tentar fazer e forçar com que esse governo renuncie para que voltasse à normalidade política no Brasil, que foi interrompida pelo golpe dos militares em 1964. Tá? Então, eram grupos armados que iam fazer atos, né, que depois os militares consideraram como terrorismo. Tá? Mas vamos acompanhar aqui. A ANL foi uma das primeiras organizações guerrilheiras a entrar em ação durante a ditadura. Ela foi criada em 1967 sob a liderança de Carlos Marighella, ex-membro do Partido Comunista Brasileiro. Geralmente, os grupos de guerrilha urbana se organizavam em duas frentes. Os grupos de ação, em que atuavam os guerrilheiros que sabiam atirar, usar e fabricar explosivos, planejar e praticar assaltos e sequestros. E os grupos de apoio, que produziam documentos falsos e material de propaganda, roubavam veículos para utilizar nas ações, estocavam armas, munição e dinheiro, além de abrigar guerrilheiros dos grupos de ação em suas casas quando fosse necessário. Então aqui a gente vê, galera, que esses grupos aqui, eles eram realmente grupos que estavam indo para uma guerra. Eles consideravam que o Brasil tinha sido dominado pelos militares e que só através dessa guerrilha que ia atacar em pontos chaves, né, para desestabilizar o governo, só dessa maneira eles achavam que era possível tirar os militares do poder, tá? Então tinha essa aqui era a guerrilha urbana, que eles faziam assaltos, faziam sequestros. Por exemplo, tem um caso que é muito famoso, que é um sequestro de um embaixador americano aqui no Brasil, que inclusive virou até filme, que se chama o filme O Que É Isso, Companheiro? Ah, e o sequestro, né, desse embaixador foi motivado justamente para tentar negociar com os militares para que eles soltassem alguns membros da guerrilha que estavam presos, né, pelos militares e sendo torturados. Continuando. A guerrilha rural, por sua vez, visava mobilizar a população camponesa para a luta armada. Em várias regiões isoladas do país, os guerrilheiros tinham maior possibilidade de se organizar e treinar, além de abrigar militantes procurados pela polícia. Então não era só nas cidades que acontecia isso. Em vários locais do interior do Brasil, grupos guerrilheiros se formaram e era até melhor para eles ficarem nesses locais porque a fiscalização dos militares era muito menor nesses locais mais do interior. Então, eles se organizavam lá e depois eles faziam as práticas, né, deles em outros locais. Se organizavam no interior e depois iam para as cidades praticar, né, os atos da guerrilha. Continuando. O principal exemplo de guerrilha rural contra a ditadura foi a guerrilha do Araguaia, ocorrida entre os anos de 1971 e 1974, nas matas do rio Araguaia, na região amazônica. Os guerrilheiros instalaram vários postos nas matas, estocando mantimentos, armas e munições. Para combatê-los, o exército montou uma base militar e postos policiais na região. O governo mobilizou aproximadamente 10 mil soldados para combater cerca de 70 guerrilheiros, sufocando o movimento e executando a maioria de seus membros. Então, o que dá a entender aqui, galera, é que nesse momento aqui no Brasil, apesar de grande parte da população ser totalmente alheia a esse movimento político aqui, então, por exemplo, muitos trabalhadores, né, que trabalhavam na construção civil ou em outros tipos de... Eles sabiam que havia uma ditadura militar, sabia que agora eram os militares que governavam o país, mas eles se mantinham longe dessa disputa e nessa disputa política aqui havia praticamente uma guerra civil dentro do país,
onde o exército brasileiro combatia cidadãos do próprio país que lutavam contra a dominação política por esse exército, tá? Então, aqui no caso, 70 guerrilheiros só movimentou uma tropa de até 10 mil soldados para tentar acabar com esse grupo, tá? Para vocês verem como esse grupo ele era organizado, tinham táticas de guerrilha bem feitas e 70 pessoas conseguiram resistir por um bom tempo até 10 mil soldados, mas depois eles foram derrotados, tá? Continuando aqui, ó, falando sobre o endurecimento do regime que acontece a partir, né, de 1968 e do início aqui desse governo do Médici, ó. Desde o início da ditadura, muitos militares defendiam a necessidade de centralizar ainda mais o poder executivo, e aumentar a repressão aos opositores do regime. Então, uma ala militar, a gente tem que entender também, galera, que durante a ditadura, o exército ele não tinha uma opinião homogênea sobre como a ditadura, como como deveria ser a organização desse governo militar deles, tá? Então havia um grupo chamado Linha Dura, que dizia que deveria se ter mais repressão contra os opositores do regime, e havia um grupo que era um grupo mais moderado, tá? O grupo moderado ele entrou no poder em 64 e ficou até 68. A partir de 69 entra o grupo da Linha Dura, né? Ó. Aí continuando aqui, ó, depois de regime. O processo de endurecimento do regime militar começou a se configurar com a promulgação da Constituição de 1967, que institucionalizou as medidas dos AIs e aumentou os poderes do executivo, né? Ou seja, do presidente, que era um general do exército. O AI-5, promulgado em 13 de dezembro de 1968, inaugurou o período mais repressivo do regime, suspendendo o habeas corpus de presos políticos e restringindo ainda mais a liberdade do cidadão. Ele ainda concedeu plenos poderes ao presidente da República, que fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Nacionais e as câmaras de vereadores. Além disso, o presidente podia cassar mandatos, decretar e prorrogar o estado de sítio e também nomear interventores nos governos estaduais e prefeituras municipais. Ou seja, o presidente do Brasil se tornou praticamente um imperador durante a ditadura militar, porque ele tinha todos esses poderes aqui. Primeiro, ele acabou com o Congresso Nacional, ou seja, o poder legislativo, que é quem fazia as leis. Então, essas leis começaram a ser feitas pelo próprio poder executivo, e ele tinha o poder de nomear estado de sítio numa cidade, ou seja, né, fechar ela completamente, né, colocar barreiras policiais, então fechar essa cidade completamente, mandar caçar mandatos políticos e nomear quem ia governar os estados, né, Ceará, São Paulo, nomear quem ia ser os prefeitos e assim por diante, tá? Então era praticamente, né, uma declaração de que esses militares eram como se fossem os imperadores romanos aqui no Brasil. Continuando, tá? Aí a gente vem aqui para esse box que fala, enquanto isso, na Tchecoslováquia, tá? Vamos ler aqui, ó. A Tchecoslováquia, né, atuais República Tcheca e Eslováquia, era um país que foi dividido em dois, né? Então hoje ele se chama, né, são duas repúblicas, né? Tcheca e Eslováquia. Era uma das repúblicas do leste europeu sob a esfera de influência da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No ano de 1968, teve início uma série de manifestações e levantes em Praga, capital do país, contra a imposição do modelo político soviético na região. Então, lá nesse local, né, que era no leste europeu, eles eram dominados pela União Soviética, então a população não estava mais aceitando essa dominação. Essas manifestações ficaram conhecidas como Primavera de Praga, e seu principal líder foi Alexander Dubček, que governou o país por cerca de 8 meses. Os principais objetivos de Dubček eram acabar com o autoritarismo promovido pelo modelo stalinista soviético, né, que era Stalin era o líder da União Soviética, aumentar a liberdade para os cidadãos do país e instituir o multipartidarismo. Ou seja, naquele tempo, como
quem comandava aquela região era a União Soviética, que era socialista, só existia o Partido Socialista e ele era extremamente autoritário, então não podia haver outros partidos. Porém, as tropas soviéticas invadiram a capital, prenderam Dubček e destituíram o governo. Muitos estudiosos consideram a Primavera de Praga como o começo do declínio da União Soviética. É interessante o autor colocar essas manifestações aqui da Primavera de Praga nesse contexto da ditadura militar, galera. Por quê? A gente está estudando ditadura militar, que é um movimento que aqui no Brasil ela foi realizado por forças políticas da extrema-direita brasileira, tá? Então inclusive um dos argumentos para que os militares tomassem o poder era de combater o comunismo e o socialismo, ou seja, doutrinas de esquerda. Então, esse movimento extremamente autoritário que perseguiu pessoas, que matou outras, que acabou com as liberdades das pessoas durante 21 anos no Brasil, ele é um movimento de direita, de extrema direita no Brasil, certo? Ok. Só que o autor aqui ele coloca, por exemplo, um movimento que aconteceu também em 1968, né, na década de 60, já na Europa, lutando contra o autoritarismo da outra ideologia, da esquerda. Então aqui fica bem claro que autoritarismo ele é uma coisa ruim, não importando a ideologia que ele está levando em consideração. Tá? Existem algumas pessoas que são tão radicais com a ideologia comunista, a ideologia de esquerda, que acabam fechando os olhos para muitas das atrocidades que eram cometidas pela União Soviética durante o período em que ela governou, né? Que ela praticamente foi um império ali no leste da Europa e de todas as atrocidades que eram cometidas pelo Partido Comunista ali naquele local. Então, o que deve ficar claro é que o autoritarismo, a falta de liberdade, ela pode ocorrer nos dois aspectos da política que se desenvolveram depois da Revolução Francesa. Tanto ao conservadorismo da extrema-direita, quanto a um superautoritarismo levado a cabo pela extrema-esquerda, que aconteceu que o principal exemplo foi a União Soviética stalinista. Tá? Então, nesses dois casos, houve falta de liberdade, houve perseguição aos opositores, então houve prisões arbitrárias, torturas nos dois casos, tá? Então vamos continuar. Outras ditaduras na América Latina. Acompanhe aqui comigo. Ao longo da década de 1950, vários países da América Latina foram governados por presidentes que, para conquistar o apoio das massas, propuseram diversas reformas que desagradaram os setores mais conservadores da sociedade. No caso do Brasil, João Goulart, 1964, ele propôs, né, mudanças estruturais no Brasil, como as reformas de base, e chegou a pensar numa reforma agrária, e por isso as elites conservadoras, né, deram esse golpe nele com a ditadura militar. Continuando. Já na década de 1960, sob a influência das ideologias de esquerda, as classes assalariadas se tornavam mais politizadas e os movimentos sociais buscavam se articular. Nesse contexto, fortaleciam-se também os grupos reacionários e militaristas que desejavam o aumento da repressão contra os projetos de mudança social. Então, nesse período, além dos grupos de esquerda que lutavam para liberar, né, as pessoas desse autoritarismo, pessoas também chamadas reacionárias, né? Você tem o revolucionário, que é aquele que luta para mudar as coisas. O reacionário, ele quer voltar, né, ao que era antes, né? E principalmente aqui no Brasil era ligado a alas militares. Eles fundaram grupos que eram, né, grupos de extrema direita e que eram extremamente conservadores e queriam lutar, né, contra o comunismo. Continuando. Com o apoio de setores conservadores da sociedade, como a elite oligárquica e parte da classe média, as intervenções militares na América Latina deixaram de ser pontuais, como nas décadas anteriores, para ocupar institucionalmente o poder,
muitas vezes com o apoio militar e econômico de agências governamentais e empresas estadunidenses. Ao assumir o poder, a maioria dos militares se alinhava à política econômica orientada pelos preceitos do capitalismo liberal vigente nos Estados Unidos. Além do Brasil, outros países latino-americanos foram governados por militares entre as décadas de 60 e 70. Vamos ver alguns exemplos. Então, ó, aqui o autor ele deixa bem claro que essas ditaduras que começaram a aparecer na América Latina, o Brasil não foi um caso isolado, vários países da América Latina também passaram pelo mesmo processo, ou seja, grupos militares tomaram o poder, instituíram um governo de extrema direita e que logo depois se alinharam totalmente ao capitalismo americano. A gente tem que entender, galera, que aqui a gente está vivendo o auge do que a gente estudou, do capítulo que a gente estudou anteriormente, que era a Guerra Fria, que era uma disputa ideológica entre o capitalismo de direita dos Estados Unidos e o comunismo de esquerda da União Soviética. Então, o mundo todo estava dividido em quem apoiava um lado e quem apoiava o outro. Então, aqui na América Latina, ficou bem claro que os Estados Unidos eles tinham uma política militarista de ajudar para que grupos militares tomassem o poder em vários países da América Latina, porque aí esses países logo iriam se alinhar a toda a política econômica americana, tá? Vamos ler sobre isso e ver quais foram os países que também aderiram a ditaduras militares aqui na América Latina, tá? Vamos ver aqui, ó, intervenções dos Estados Unidos. Qual foi o papel que os Estados Unidos tiveram na implantação desses vários regimes militares na América Latina? Vamos ver aqui, ó. Durante a Guerra Fria, os países latino-americanos, alinhados à esfera capitalista e comprometidos com o combate ao comunismo, adotaram a doutrina de segurança nacional e passaram a receber apoio financeiro e militar dos Estados Unidos. Esse fato teve papel fundamental nos golpes militares ocorridos durante as décadas de 1960 e 1970. Muitos oficiais militares de países como Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, por exemplo, eram treinados em academias financiadas e administradas pelos estadunidenses, como a Escola das Américas, no Panamá, onde eles aprenderam técnicas para combater as guerrilhas e a subversão. Então era claro, né, esse papel americano, né, dos Estados Unidos, né, a gente fala americano porque a gente se acostumou com os filmes e os seriados, porque quando eles fazem a tradução de como eles se identificam, né? Os estadunidenses, eles são tão arrogantes em certo sentido, que eles identificam o país, eles falam como América, né? Ou seja, a América, ela na verdade, ela não é nem um só continente, elas são 3 continentes, ela é a América do Sul, do Norte e Central, e eles auto-intitulam o seu país como América. O resto é outra coisa, América do Sul e tal, mas eles são América, tá? E se auto-intitulam como americanos. E aí, como a gente vê nos filmes, né, eles falando que são americanos e tal, na verdade, o termo correto para se referir ao país é Estados Unidos e o termo correto para se referir à pessoa de lá é estadunidense, tá? Então vamos continuar aqui, ó. A ditadura na Argentina. Em 1966 ocorreu um golpe militar na Argentina, liderado pelo general Juan Carlos Onganía. Os militares permaneceram no poder até 1973, quando foram convocadas eleições livres e o poder foi devolvido aos civis. Então foi um período bem menor que o brasileiro, ó, de 66 a 73. Bem menor que o brasileiro, que durou 21 anos. No entanto, os militares argentinos reassumiram o poder em 1976, instaurando uma das ditaduras mais repressivas e violentas na América Latina. Então, depois eles voltaram. Foram executadas cerca de 30 mil pessoas, entre elas políticos e militares da esquerda. A junta militar, presidida pelo general Jorge Rafael Videla, extinguiu partidos políticos e sindicatos, além de intervir e controlar o Supremo Tribunal do país, subordinando todas as esferas de poder ao seu controle. Os militares deixaram o poder no país em 1986. Então também ficaram muitos anos no poder, deixaram um rastro de 30 mil mortes, perseguição política
e atuaram praticamente da mesma maneira que no Brasil. A gente tem que entender que isso era coordenado, né? Isso tinha uma visão coordenada, principalmente pelos americanos que queriam esses países, né, voltados para o capitalismo e viram nesses grupos militares a melhor chance de deixar esses países para o lado do capitalismo e não que eles se voltassem para o socialismo. No Chile, vamos ler aqui comigo, galera. Ó. No Chile, em 1973, o presidente Salvador Allende, de orientação socialista, foi deposto pelos militares chilenos que contaram com o apoio do exército estadunidense. No dia do golpe militar, em 11 de setembro de 1973, forças militares invadiram a sede do governo e uma junta militar, chefiada pelo general Augusto Pinochet, assumiu o poder, cancelando as nacionalizações feitas pelo governo de Allende. A perseguição aos opositores do regime resultou em cerca de 4.000 mortos. Tá? Esse ex-presidente aqui, Augusto Pinochet, ele chegou ainda a ser preso quando ele já tinha mais de 80 anos, foi julgado por um tribunal internacional porque ele foi acusado de crimes de tortura. E para quem não sabe, a tortura é um crime de guerra. Então, nem na guerra é permitido que uma pessoa ou um grupo de pessoas seja torturado. Quando você pega um prisioneiro, você deve encarcerar ele, tá? Então, nem na guerra é permitido o crime de tortura. Então, ele foi julgado pelo crime de tortura, foi condenado, foi preso, né? Mas logo depois faleceu porque já devido à idade dele. Continuando, ó. A repressão no Uruguai. No final da década de 1960, ganhou força no Uruguai um grupo guerrilheiro socialista conhecido como Tupamaros, que se destacou em ações urbanas na capital Montevidéu. Com o crescimento desse grupo, o exército uruguai passou a reprimir violentamente as suas ações. Após desarticularem a guerrilha, no entanto, os militares recusaram-se a retornar aos quartéis sob a justificativa de que era preciso impedir o ressurgimento de grupos subversivos. Assim, tomaram o poder em 1973, por meio de um golpe que contou com o apoio dos militares brasileiros, os quais forneceram armas e logística, além de soldados que lutariam caso fosse preciso. De acordo com estimativas, a repressão do regime militar uruguaio foi responsável por cerca de 300 mortos e desaparecidos. A democracia foi restabelecida no Uruguai em 1985. Então, olha como é interessante, galera, que esses movimentos eles aconteceram muito coordenadamente nos anos 70, né? E é interessante a gente ver que quando é que eles terminam? A grande maioria deles termina na metade dos anos 80. 85 no Brasil, 86 na Argentina, aqui também 86 no Uruguai. Então você tem ali um movimento que eles tinham uma missão que era tornar esses países capitalistas, livrar esses países do comunismo, né? Dominar esses países por completo para servir a uma lógica que era o capitalismo norte-americano e que depois que eles passavam cerca de 15, 20 anos no poder, aí eles viram, né, que a sociedade já não aguentava mais e esses regimes eles foram caindo porque a sociedade não aguentava mais esse regime ditatorial que era imposto pelos militares, tá? Outro local onde aconteceu, o governo no Peru. A ditadura militar no Peru, que vigorou entre 1968 e 1980, teve duas fases distintas. A primeira sobre o governo do general Juan Velasco Alvarado, que tomou o poder por meio de um golpe. Foi marcada pela ilegalidade dos partidos políticos, pela extinção do parlamento e das eleições e pela censura à imprensa. No entanto, os sindicatos puderam continuar suas atividades. Além disso, o governo realizou uma reforma agrária e nacionalizou bancos, mineradoras e companhias de petróleo, medidas que desagradaram diretamente os estadunidenses. Ó, esse daqui teve um viés um pouquinho diferente, né? Ó, porque apesar deles terem medidas autoritárias, né, que é censura, né, acabaram com o Congresso e tal, eles tiveram pautas que eram da esquerda, que era a questão da reforma agrária e nacionalizar bancos e empresas multinacionais. Nacionalizar, galera, é o seguinte, vamos tentar entender. Por exemplo,
uma grande fábrica, sei lá, uma grande fábrica de automóveis que tem aqui no Brasil, né? A gente tem Chevrolet, Ford e tal. Seria mais ou menos o governo chegar e dizer que aquela fábrica não pertence mais ao dono dela, pertence ao governo brasileiro, tá? Então isso que é nacionalizar. Então eles fizeram isso aqui, ó, com bancos, com mineradoras, companhias de petróleo, né? Uma das maiores companhias de petróleo do mundo é a Shell. Talvez tenha sido aqui, eu não tenho aqui as informações corretas, mas talvez tenha sido uma americana que tenha sido nacionalizada. Enfim, então isso desagradou, né, os estadunidenses, que era quem estava coordenando todos esses regimes militares na América do Sul. Em 1975, por meio de outro golpe militar, então um golpe em cima de outro golpe, Alvarado foi substituído pelo general Francisco Morales Bermúdez, que iniciou a segunda fase da ditadura. Ele manteve as restrições das atividades democráticas e foi mais conservador no âmbito social. Então, esses militares que tomaram o poder aqui tiveram algumas medidas que eram mais voltadas para a esquerda, então outro grupo de militares deu outro golpe neles para eles voltarem para a direita, certo? Na Bolívia, o regime militar na Bolívia. Na Bolívia, os militares chegaram ao poder por meio de um golpe de Estado apoiado pelas elites. Parte da massa camponesa, manipulada por líderes que haviam sido cooptados, também apoiou o golpe. Ao assumir o poder em 1964, o militar René Barrientos Otunho promoveu uma política de aproximação com os Estados Unidos, além de empreender uma violenta perseguição a vários movimentos sociais organizados, como os dos operários e de mineiros. O governo exilou vários de seus adversários políticos, além de prender e assassinar muitos outros. Apesar da violência do regime, alguns grupos sociais oprimidos resistiram principalmente por meio da formação de milícias até o fim do regime militar em 1982. Então, daqui a gente tira, galera, que o processo ele foi muito parecido em quase todos os países da América Latina. Os militares chegam, tomam o poder com essa desculpa de livrar o país do socialismo e as resistências elas vão existir em cada local. Aqui também teve, na Bolívia teve, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, de grupos que resistiram contra a ditadura militar. Continuando aqui, a gente tem a Operação Condor. Vamos ver o que foi isso. Ó. A Operação Condor foi uma articulação entre os governos militares do Cone Sul, que é a junção do Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile, criada em 1975 durante a 11ª reunião dos exércitos americanos realizadas em Montevideo, no Uruguai. A Operação Condor integrou os serviços de informação e repressão dos países envolvidos, além de atuarem de forma conjunta na América do Sul. Os aparelhos repressivos organizados pela operação também atuavam em países europeus, perseguindo os subversivos latino-americanos que estavam exilados. Então era uma grande junção, né, dos exércitos desses países aqui que todos participavam desse momento de ditaduras, né, para se organizar e lutar contra os guerrilheiros. Vamos adiante, galera. Um dos momentos mais interessantes de se estudar a ditadura militar aqui no Brasil foi o chamado milagre econômico, que a gente vai ver agora, tá? Para a gente tentar entender o que aconteceu nesse momento nos anos 70 aqui no Brasil. Vamos ver aqui, ó. Ao assumirem o poder, os militares brasileiros empreenderam uma série de ações reformistas no campo econômico e financeiro. Eles pretendiam modernizar o capitalismo a fim de garantir o crescimento econômico e afastar a suposta ameaça comunista do país. Tudo isso a gente já falou. O plano econômico adotado pelo governo militar baseava-se na entrada de capitais estrangeiros e na instalação de indústrias no Brasil, ou seja, dinheiro que vinha de fora, de países de fora, tá? Então, eram empresas que iam vir se instalar aqui no Brasil, empresas multinacionais. Era essa base econômica que os militares queriam. Para isso, foram feitos grandes investimentos na construção e modernização de portos e rodovias. Por outro lado, o governo tentava aumentar o volume de exportações, o que o levou a conter o crescimento do consumo interno, mantendo os salários baixos. Então, é algo interessante, né? Você mantém o salário da população baixa para evitar que ela consuma demais, aumente esse consumo interno brasileiro, e a produção
ela vai ser voltada para o mercado externo, ou seja, para exportar. Então, era uma visão, né, econômica dessas pessoas aqui nesse período. Para estimular a entrada de capitais estrangeiros, os militares alteraram a lei que restringia o envio de lucros para o exterior. Desse modo, as empresas multinacionais tinham certeza de que o capital investido no Brasil retornaria às suas matrizes no exterior. Então, é mais uma característica desse modelo econômico. Continuando, o desenvolvimento econômico. A nova política econômica permitiu ao país receber várias indústrias multinacionais, ou seja, uma indústria que não é daqui do Brasil, vem de outro país, principalmente dos Estados Unidos, elevando a produção de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Houve o crescimento das exportações, da exploração de reservas naturais e da produção industrial. Para impulsionar o desenvolvimento das indústrias, o governo passou a conceder empréstimos subsidiados aos empresários, além de conceder créditos pessoais que possibilitavam o aumento do consumo. Parte dos empresários estrangeiros era utilizada, desculpem pessoal, parte dos empréstimos estrangeiros era utilizada na construção de grandes obras de infraestrutura, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica, com mais de 2.000 quilômetros de extensão no meio da floresta amazônica. Infraestrutura, galera, é aquilo que permite que algo funcione. Então, por exemplo, se você vai ter indústrias aqui no Brasil, você precisa ter estradas para levar esses materiais da indústria, as matérias-primas para lá e o que ela produz para ser escoada, tá? Então, por exemplo, foi criada a Transamazônica, que é uma grande rodovia, né, no meio da floresta amazônica. E também uma usina hidrelétrica. Se você vai ter várias indústrias, você precisa de energia para que essas indústrias funcionem, tá? Em sua propaganda, o governo apresentava essas obras como demonstração de que o país estava se desenvolvendo, criando assim um clima de otimismo e desviando a atenção da população para graves problemas sociais e também da violência e repressão política, tá? Então, houve esse aparato realmente da economia no Brasil nos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, mas a gente tem que entender que se deu muito valor a essa questão econômica no Brasil e se deixou totalmente de lado a questão social. Então, é nesse período em que surgem as maiores favelas do Brasil, onde as pessoas são amontoadas, né? Para quem ainda não viu aquele filme Cidade de Deus, né? Que é um filme muito famoso aqui no Brasil, ganhou vários prêmios, ele mostra o surgimento daquela comunidade ali da Cidade de Deus, que era um conjunto habitacional nos anos 70, e que depois ela vai se transformando em uma das maiores favelas, né, do Brasil. E como que o poder público ela agia ali dentro? Como que aquelas pessoas elas não tinham a sua cidadania respeitada? E como esses problemas sociais eles eram jogados para debaixo do pano aqui no Brasil e só se dava valor a essa questão econômica e não a questão social. Continuando. O colapso da economia brasileira. Para entender as demandas do crescimento, o governo recorreu a novos empréstimos estrangeiros, aumentando a dívida externa e a dependência em relação ao capital estrangeiro. A situação da economia brasileira agravou-se em 1973, quando teve início a crise do petróleo, que ocasionou um grande aumento do preço do petróleo, numa época em que o Brasil importava a maior parte do combustível que consumia. Além disso, o governo militar passou a ter mais dificuldade para conseguir novos empréstimos, gerando um aumento dos juros e da dívida externa. Essa crise do petróleo, galera, que aconteceu no comecinho dos anos 70, tá? Ela foi realizada pelos países dali do Oriente Médio, que são os maiores produtores de petróleo do mundo, e naquele tempo o Brasil ele importava petróleo, ele não produzia como hoje a Petrobras consegue produzir o petróleo que as indústrias, que o Brasil utiliza aqui, tá? Então isso gerou uma carestia maior ainda, uma crise econômica generalizada, né? E que fez aumentar ainda mais porque as medidas que o governo brasileiro tomava era ainda de pegar mais empréstimos, aumentava a dívida externa, e isso ia aumentando a crise econômica aqui no Brasil. Diante dessa situação, o governo procurou aumentar as exportações, desvalorizando a moeda brasileira e intensificando o chamado arroxo salarial. Vamos ver o que é isso, arroxo salarial. Ó.
desvalorização dos salários em relação ao índice de inflação, o que diminui o poder de compra do trabalhador. Para quem não notou, galera, nos últimos anos a gente está passando por um processo, claro, nem de longe parecido com esse que aconteceu nos anos 70 e anos 80, principalmente anos 80 aqui no Brasil, mas a gente está vendo o aumento da inflação. Durante muito tempo, durante mais de 15 anos, o Brasil conseguiu manter um certo poder de compra da nossa moeda, que é o real, que foi criado em 1994, né, e até hoje é a moeda que nós utilizamos. Mas nós estamos vendo, principalmente agora nos 2 últimos anos, uma desvalorização gigantesca da moeda brasileira, principalmente em relação ao dólar, e isso faz com que o poder de compra das pessoas ele diminua, ainda mais porque muitos dos produtos que nós consumimos, eles são baseados em dólar. Até o combustível que as pessoas compram para colocar no carro, ele varia de preço em relação ao valor que o dólar está. Então, dá para a gente ter uma ideia do que o pessoal estava passando aqui nos anos 70, tá? Continuando, como consequência, no início da década de 1980, a inflação disparou e os recursos provenientes das exportações eram utilizados em sua maior parte para pagar as parcelas e o juro da dívida externa. Então a dívida estava tão grande que o Brasil ele só conseguia pagar os juros. A dívida ia aumentando, aumentando e o Brasil só pagava os juros, né? Continuando. Desse modo, chegava ao fim o milagre econômico, deixando como resultado uma economia estagnada e endividada, por causa da concentração de renda ocorrida durante o período do milagre. Houve grande aumento de desigualdades sociais no Brasil. Então, anos 80 no Brasil, final da ditadura militar, foi um período terrível para a economia brasileira, porque havia uma inflação generalizada, então era assim, você ia comprar um refrigerante num dia, ele estava de um preço, vamos dizer que era R$1. Quando você ia comprar no outro dia, ele já estava R$1,20. No outro dia ele estava R$1,30. No outro dia estava R$1,40. E terminava o fim do mês, você não sabia qual era o preço que aquele produto ia estar. Era isso que a inflação fazia, o salário das pessoas não dava para comprar quase nada e isso aumentou muito a pobreza, né, e a desigualdade social aqui no Brasil. Aí vamos para a gente terminar aqui esse período da ditadura, né? Ó. Abertura lenta, gradual e segura. Durante o governo do general Ernesto Geisel, uma abertura política começou a ser esboçada. Geisel, que pertencia ao grupo dos militares considerados moderados, esse general, galera, ele vai assumir depois da chamada linha dura da ditadura militar aqui no Brasil. Então, ele era da ala dos moderados. Então, já vai ter uma abertura maior e não vai ter tanta repressão como era antes. Ó. Ele adotou um programa de abertura que deveria acontecer de forma lenta, gradual e segura. Nesse contexto, a censura e a repressão política foram moderadamente diminuídas. Além disso, o governo estabeleceu alguns canais de diálogo e negociação com os oposicionistas do regime. Então, essa ala moderada, quando ela chega ao poder depois da linha dura, eles já estão preparando o terreno para deixar o governo, mas de uma maneira lenta, gradual e segura. O que isso queria dizer? Queria dizer que eles iam sair aos pouquinhos, gradual, lenta, e o seguro era seguro para eles. Eles iam tentar se cercar de toda a questão jurídica para que quando eles saíssem do poder, eles não fossem depois julgados, principalmente por todos os crimes que os militares cometeram durante esse período, né, de ditadura militar. Avanços e retrocessos. O general Goldberry de Couto e Silva, nomeado ministro-chefe da Casa Civil, foi o principal articulador do projeto iniciado por Geisel. A abertura, no entanto, teve diversos momentos de endurecimento e retrocesso, pois uma ala militar, conhecida como linha dura, comandava os aparelhos repressivos da ditadura. Esse grupo era contrário a qualquer abrandamento do regime e também não aceitava a possibilidade de restauração do regime democrático. De novo, aquele lance que eu falei. Dentro do próprio exército, não havia um pensamento homogêneo de como se deveria levar o governo. Então, havia os moderados que achavam que deveria ter uma certa liberdade para a sociedade e havia os da linha dura que achavam que deveria ter cada vez mais repressão. Nas eleições parlamentares de 1974, por exemplo, que deram a vitória à oposição,
os aparelhos repressivos recorreram à violência, perseguindo jornalistas, sindicalistas e acusando militantes comunistas de serem os responsáveis pela expressiva votação obtida pelo MDB. Aqui a gente tem que entender, galera, que durante a metade dos anos 70, né, e o começo dos anos 80, foi liberado de novo um regime partidário no Brasil, só que ele era bipartidário, só poderia haver 2 partidos no Brasil, que era o MDB, que depois do fim da ditadura militar se transforma no PMDB, que é um partido que existe até hoje, tá? Em que esse partido aqui ele era o responsável para fazer o contraponto do governo no Congresso, tá? E o outro partido era o Arena, que era o dos militares. Então, a gente vai ter essa diferenciação aqui no finalzinho dos anos 70, tá? Continuando, no auge dessa reação conservadora, foram mortos jornalistas como Vladimir Herzog, em 1975, e o metalúrgico Manuel Fiel Filho, em 1976, nas dependências do Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE, de São Paulo. O general Edinardo de Mello, comandante do 2º Exército, ao qual o DOI-CODE de São Paulo era subordinado, foi destituído pelo presidente Geisel. Além disso, em 1977, o general Silvio Frota, ministro do Exército e candidato dos setores linha dura à sucessão presidencial, foi exonerado de seu cargo pelo presidente. Lembrando que as eleições presidenciais elas eram feitas por um colegiado interno lá, tá? E era escolhido entre os generais. Então ficava a disputa entre os generais da linha dura e os generais, né, mais moderados. Não havia eleição direta para presidente, ou seja, as pessoas não votavam, tá? Vamos dar uma adiantada aqui, galera. Vai falar sobre essas pessoas que foram assassinadas nos porões da ditadura, né? Que era o Manuel Fiel Filho, né? Que era uma pessoa que foi perseguida, né, pela ditadura. Você vai ter o jornalista Vladimir Herzog, né? Mas o Vladimir Herzog teve uma importância maior por causa das consequências. Vamos ver aqui, ó. Em 1975, Vladimir Herzog foi intimado a comparecer ao DOI-CODE para prestar esclarecimentos. No dia de seu depoimento, 25 de outubro, durante o interrogatório, ele foi submetido a violenta tortura que ocasionou sua morte. As autoridades militares alegaram que Herzog havia cometido suicídio, porém fortes evidências mostravam que ele havia sido assassinado após horas de tortura. Então, os caras não satisfeitos de torturar o jornalista durante um tempão, ainda fizeram um laudo falso da morte dele, né, um atestado de óbito, dizendo que ele havia se suicidado. Então, isso gerou uma revolta muito grande nos familiares e na sociedade. O assassinato desse jornalista causou grande impacto na sociedade civil brasileira. Uma semana depois da morte de Herzog, foi realizada na Catedral da Sé, em São Paulo, uma missa ecumênica em sua memória, com a presença de cerca de 8.000 pessoas. Leia o trecho a seguir sobre a importância desse evento. O ato marcou a primeira grande manifestação pública contra o regime militar desde a edição do AI-5, ou seja, desde 1968, que as pessoas não se reuniam assim na rua, não tinham coragem de se reunir na rua para protestar contra o governo, porque, claro, tinham medo de serem massacrados pela polícia. Em torno do tema dos direitos humanos e da justiça social, a oposição se rearticulava contra o regime militar, passando a reocupar o espaço público. A partir daí, a sociedade civil iria ampliar sua participação em atos públicos de protesto em torno de valores democráticos. Tá? Então, aqui é um trecho do livro Regime Militar Brasileiro, de Marcos Napolitano. Vamos dar uma adiantada aqui, galera, para a gente terminar aqui o capítulo, tá? Então, ó, tem o fim do regime militar. Ao mesmo tempo, que tomava medidas para levar em frente a abertura política, o presidente Ernesto Geisel abusava dos poderes ditatoriais. Temendo o avanço eleitoral do MDB nas eleições parlamentares de 1978, ele fechou o Congresso e lançou uma série de medidas conhecidas como Pacote de Abril. Essas medidas alteravam o sistema eleitoral, determinando que 1/3 dos senadores fossem indicados pelo presidente, os chamados senadores biônicos, que a eleição dos governadores continuasse indireta e que o mandato presidencial fosse ampliado de 5 para 6 anos.
Apesar dessas medidas, Geisel manteve o processo de abertura, revogando os atos institucionais decretados desde 1964, inclusive o AI-5. Para substituir Geisel na presidência, foi escolhido o general João Batista Figueiredo, que assumiu o governo, prometendo continuar a abertura e redemocratizar o país. Em agosto de 1979, depois de anos de luta de grande parte da oposição, foi aprovada a Lei da Anistia. Essa lei prescreveu os crimes políticos das pessoas consideradas subversivas, mas também perdoou os agentes da repressão responsáveis por mortes e torturas. Um dos pontos cruciais do fim da ditadura militar, galera, é a Lei da Anistia de 1979. Porque lembra quando o presidente falou que essa abertura tinha que ser lenta, segura e gradual? Ela tinha que ser segura também principalmente para os militares. Então essa lei da anistia, ela permitiu que pessoas que eram perseguidos políticos, que estavam fora do Brasil, alguns cantores como Caetano Veloso, políticos como José Serra, que estavam lá fora, eles puderam retornar ao Brasil, né? Não iam ser mais perseguidos. Em compensação, eles criaram uma brecha jurídica para que os atos, os crimes que eles cometeram durante o regime ditatorial não fossem julgados depois quando a normalidade democrática voltasse ao país, tá? Continuando, o retorno dos exilados. A lei da anistia foi um importante passo no processo de abertura de redemocratização no Brasil. Ela possibilitou o retorno dos exilados políticos que estavam fora do país há muitos anos. Entre eles, políticos como Luiz Carlos Prestes e Leonel Brizola, intelectuais como Paulo Freire e Milton Santos, e artistas como Geraldo Vandré. E a volta dessas pessoas ao Brasil fez o movimento pelo fim do regime militar ganhar ainda mais força. Tá? Então você tem aqui o Leonel Brizola, que foi um político que lutou muito para o fim da ditadura militar, certo? Aqui no Brasil. Você vai ter alguns movimentos que foram importantíssimos para o final da ditadura militar aqui no Brasil. Um deles foi as greves que ocorriam no setor metalúrgico do chamado ABC Paulista, que é onde tem as grandes montadoras de automóveis em São Paulo. Vamos ler aqui, ó. Durante o processo de abertura, ocorreram várias greves de trabalhadores da região do ABC Paulista. Essas greves foram iniciadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, liderado por um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, né, que anos depois se tornou presidente. A luta desses operários era inicialmente por reajustes salariais. Posteriormente, entretanto, eles ampliaram o leque de reivindicações. Tá? Então, foi muito importante isso aqui porque criou um grupo que lutava pelos seus direitos e que depois foi concorrer nas eleições de 1982. Outro movimento importantíssimo foram as diretas já, que foi um movimento que lutava para que houvesse eleições diretas para presidente, para substituir o general Figueiredo, que ia ser o último presidente militar, mas quando ele sair, ele vai sair não pelas eleições diretas, ele vai sair por eleições indiretas, tá? Mas vamos ver como foi esse movimento, ó. Em 1982, aconteceram as primeiras eleições diretas para governador desde a implantação da ditadura. O PMDB venceu em vários estados, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, e o PDT elegeu o Leonel Brizola no Rio de Janeiro. A partir de então, os opositores do regime passaram a lutar pelas eleições diretas para presidente. Começava a campanha das diretas já no início de 1984. Reunia milhares de pessoas em comícios populares realizados em várias cidades brasileiras, enquanto isso, os congressistas discutiam o estabelecimento das eleições diretas para presidente em 1985. Basicamente, galera, em 1984, o regime ele já estava bem aberto, as pessoas já tinham uma certa segurança em ir para as ruas, fazer manifestação e não ter tanto medo de ser massacrado pela polícia, pelo exército, tá? E eles decidiram que era a hora, em 1984, de fazer uma campanha para eleições, para que o povo pudesse votar para presidente. Essa campanha ela foi muito bem sucedida na mídia, artistas encamparam, né, jogadores de futebol, né, como os jogadores da seleção brasileira, como Sócrates, né, que foi um dos símbolos
dessa luta pela democracia no Brasil, só que ela não vai passar, tá? Ela vai ser votada no Congresso, ela não vai passar, e a substituição, né, do presidente, ela vai ser feita de forma indireta no Congresso Nacional, tá? E vai ser escolhida um político que já estava naquele meio ali da política, ele era membro do MDB, que era o José Sarney, e aí ele vai ser o primeiro presidente civil depois da ditadura militar, mas ele vai ser eleito através de maneira indireta, ou seja, ele vai ser escolhido pelo Congresso Nacional e não pelas pessoas, tá bom, galera? Então, ó, a gente tem aqui falando sobre a emenda, vocês vão ler aí no livro, né? Porque a aula já passou de 1 hora, tá? Vocês vão ler sobre essa questão das diretas e vocês vão ver como ela não foi aprovada, mas como ela foi muito importante para criar no povo essa questão de que era necessário e urgente a democracia no Brasil. Então, 1985 é quando vai acabar o regime militar no Brasil, os militares vão sair do poder, vai assumir um presidente civil. Não é considerado como o fim da ditadura militar, porque vai ser o último presidente, né, que vai ser eleito de maneira indireta, e aí vai se começar já a organização política para se fazer uma nova Constituição, 3 anos depois, em 1988, e a instauração das eleições diretas, que vai acontecer em 1989. Tá? Então, foi o fim de um período terrível para o Brasil, onde as liberdades das pessoas foram cerceadas. Tá? E é importante a gente estudar isso aqui para que as pessoas saibam de fato o que aconteceu. Não fiquem com uma ideia errada de que durante a ditadura militar as coisas eram boas, as coisas não havia corrupção, ela era gigantesca. Para você ter uma ideia, não havia concurso público. A maioria das pessoas que trabalhavam em órgãos públicos, né, em escolas, em repartições, elas eram indicadas por militares. Então, era um momento terrível, tá? E que a gente precisa estudar, precisa entender, precisa conhecer para que nós não aceitemos mais que movimentos como esse aconteçam no Brasil, tá certo, pessoal? Então, ó, vamos terminar o capítulo por aqui, né? A aula se estendeu um pouquinho mais para a gente poder terminar, mas aí a gente terminou o capítulo sobre a ditadura militar no Brasil. Na próxima aula a gente começa um novo capítulo, tá certo? Então é isso, pessoal. Tchau e até a próxima aula.